Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo em Dobro. Caso você ainda não saiba, o Papo em Dobro é um podcast oferecido aqui do estúdio Bem Paraná, criado em celebração aos 40 anos do jornal. Caso você não me conheça, prazer, eu sou a Luísa Mainartes e junto com a Josiane, a gente fez a produção aqui do episódio. A Josiane também está coordenando esse podcast, assim como o estúdio. E na operação a gente tem o mestre Franklin de Freitas. Muito obrigada, Franklin. Então, se você estiver assistindo a gente aqui pelo YouTube, saiba que a gente também está disponível lá nas plataformas de áudio, as clássicas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, pode ficar à vontade. Agora, se você estiver só escutando a gente, saiba que você também pode ver os nossos rostinhos lindos lá no YouTube e aproveita e se inscreve no canal. Então, hoje a gente tá aqui com dois convidados super especiais. Primeiro, a Bruna Teixeira, que é fotógrafa especializada em ensaios femininos. É isso mesmo, Bruna? É isso mesmo, Luísa. Ai, bacana. E em segundo, para completar a nossa mesa de hoje, a gente trouxe o jornalista, escritor, premiado e finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, Luiz Henrique Pelanda. Seja bem-vindo. Obrigado, Luísa. Perfeito, então. Então, para começar, eu quero saber um pouquinho mais da história de vocês, do background de vocês. Bruna, você hoje mora em Campo Largo, né? E você é de lá, nascida e criada lá? Como é que é? Nascida e criada em Campo Largo, mas como todo bom campolarguense, a gente sempre estuda e trabalha em Curitiba. Ah, você até mencionou a cidade de dormitório, então Isso. acaba sendo muito essa rota, né? Aham. Ah, perfeito. E você fez faculdade aqui em Curitiba? Sim, sou formada em jornalismo na Universidade Positivo e fiz pós na Unibrasil em narrativas audiovisuais e novas mídias. Perfeito. E você, Luiz, você é daqui de Curitiba mesmo? Como é que é? Sou daqui de Curitiba, nunca morei em outro lugar. Não sei se moraria, não sei se ia conseguir. Já tive muita vontade e também muita vontade de ficar aqui. Vontade de ir, de ir embora, mas hoje eu sei que eu vou ficar. E também me formei aqui para continuar na mesma toada, né? Me formei em jornalismo também já há um bom tempo. Trabalhei como jornalista também um bom tempo. Mas depois, acho que faz uns 15 anos mais ou menos, eu consegui me estabelecer dentro do ambiente da literatura e pude, digamos assim, me libertar um pouco dessa área, né? Mas, e também eu acho que Curitiba ela não só me ajudou muito a definir o meu caminho dentro da literatura, mais do que dentro do jornalismo, né? Porque nós temos eu era músico também antes, Ouvi dizer. Estava tendo uma conversa aqui antes com músicos, aqui encontrei gente de antigamente, né? Então, uma coisa que é muito interessante em Curitiba é que quando eu era músico, a gente viajava pelo Brasil, Curitiba era uma espécie, havia uma espécie de sombra sobre a nossa cidade, né? A gente chegava no lugar e falava, nós somos de Curitiba, e os outros músicos tentavam se comunicar com a gente assim, mas lá de Curitiba tem tal artista, tal banda, e era uma coisa super nebulosa. E quando eu passei a viajar pelo Brasil como escritor, né, eu era considerado um músico veterano, eu passei a ser um jovem autor depois, né, porque existe essa diferença. As pessoas falavam, Curitiba, né? E daí falavam do Paulo Leminski, Dalton Trevisan. Claro. Vinha uma série de referências, assim, né, que eram as minhas desde criança. E eram pessoas que eu queria um dia, talvez, né, emular. E eu acho que aí Curitiba foi tão importante para mim nessa parte da minha formação que eu resolvi ficar aqui, apesar de ter tido algumas... sabe aquela comichão de ir embora? Sim, acho que muita gente sente isso. Acho que é bem comum. Fiquei aqui. E algo em comum no trabalho de vocês, né, é o cenário. Então, tanto o pano de fundo de algumas fotos que você faz, Bruna, quanto algumas crônicas, talvez a maioria das crônicas que você faz, que você escreve, Luiz. Qual que é a relação de vocês com a capital? Qual que é a sua relação com a capital, Bruna? Eu sou apaixonada por Curitiba. O tamanho da cidade, o fato dela ter uma cultura bem diferente do que tem na região metropolitana, porque aqui tem muita gente e, claro, eu amo e respiro pessoas. Então, o fato de eu sair, por exemplo, andar na 15, olha quanta gente diferente, com histórias diferentes, a arquitetura da cidade. Claro, eu não entendo de arquitetura, mas eu sou visual e eu gosto de boas histórias. Então, desde a época do jornalismo, eu gostava de conversar com pessoas e saber sobre elas. E hoje, sempre quando eu vou fazer um ensaio,
o que eu mais gosto é de levar as pessoas com pano de fundo de Curitiba. Eu amo fotografar nos parques, mas mais na área urbana. Porque, assim, por mais que eu sempre visite os mesmos lugares, a cidade, ela é uma cidade viva. Então, os lugares, eles nunca são os mesmos e eu sempre consigo sair de lá com um ensaio completamente diferente. Seja pelas pessoas, pelo olhar que eu tô tendo de cada pessoa que eu tô fotografando e porque a cidade muda o tempo todo, né? E um dos lugares que eu mais gosto de fotografar é o Centro Histórico. Eu amo o Largo da Ordem porque sempre tem... enfim, arte lá e o movimento das pessoas. Sim. E é isso, eu amo Curitiba e tudo que ela proporciona pra gente como experiência quando a gente resolve colocar o pé na rua e visitar as cafeterias. E uma coisa que eu gosto muito e que é uma coisa que me deixa o coração quentinho é o fato, por exemplo, de vir muita gente de fora. Eu ia perguntar isso, poder mostrar, né, a cidade para essas pessoas. Vem pessoas do Nordeste e principalmente de São Paulo, do Rio pra cá, pra fotografar comigo. E aí, por mais que às vezes elas precisem de algumas fotos em locação, a gente sempre faz uma parte do ensaio na rua. Porque Curitiba consegue conectar as pessoas do país inteiro. E eu acho isso muito incrível. Muito legal mesmo. Bruna, eu fiquei curioso agora. Você falou que elas vêm do Brasil todo para fotografar com você em Curitiba, na rua. Elas querem fotografar na cidade, em alguns pontos específicos? Como é que funciona essa então, relação? Aqui fazendo um pouco do meu marketing também, é por conta do meu olhar. O meu trabalho, ele é um trabalho que, por exemplo, eu sou fotógrafa de pessoas, de mulheres, né, principalmente, e eu faço muito foto de posicionamento de imagem. E eu não uso Photoshop nas fotos. Então, as pessoas sabem que ao contratar o meu trabalho, elas vão ter um olhar muito fidedigno do que elas são. E aí, primeiro, por isso, né, o meu posicionamento de fotografar as mulheres sendo autênticas, sendo quem elas são de verdade. E aí elas primeiro me contratam por isso, e aí elas estão vindo para Curitiba para viver a experiência de conhecer Curitiba. Inclusive, amanhã eu vou fotografar uma professora de São Paulo que vem para cá fazer um ensaio comigo. E ela falou: Bru, eu não conhecia Curitiba, eu tô amando viver a experiência em Curitiba. Ela pegou uma semana inteira. Nossa, que delícia! Para conhecer Curitiba, para visitar Morretes, para ir para Colônia Vitimarsum, para fazer foto tanto nas ruas de Curitiba, porque ela é uma professora que ensina línguas. Então, ela quer trazer na fotografia dela esse senso latino. E aí, pra onde que eu vou levar ela? Obviamente pro Largo da Ordem. Perfeito. E aí, vamos usar em uma parte o largo como pano de fundo, uma cafeteria, porque hoje a gente tem essa onda de pessoas que estão cansadas de trabalhar em lugares que não fazem sentido para elas, e elas são pessoas que gostam de viajar, como é seu caso, como é meu caso, e explorar o mundo. E aí, elas querem ter, por exemplo, as fotos em café para mostrar que elas estão disponíveis para conhecer outros lugares, para vivenciar outras culturas. E aí, obviamente, os nossos cafés, Sim. que eu sou muito suspeita para falar, amo os nossos cafés. E aí também tem foto em estúdio também, porque é pra gente fazer as fotos clássicas que precisa para um site ou algo nesse sentido. Mas é um pouco de tudo isso. Sim, e poder mostrar para essas pessoas realmente, olha, essa aqui é a minha cidade, olha que legal, olha esse cenário, né, que interessante. Não, fora que o passeio de Morretes, por exemplo, é um dos 10 passeios, tá no ranking, né? 10 passeios de trens mais bonitos do mundo. E aí a primeira coisa que eu falo vocês precisam ir nessa cafeteria tem que conhecer a feirinha do Largo e, claro, fazer o passeio de Morretes de trem, que é imperdível. Eu, inclusive, fiz esse ano e sempre que dá eu faço e levo as pessoas pra fazer ele também. Ai, maravilhoso. E você, Luiz, nos seus contos, nas suas crônicas, como é que você incorpora Curitiba ali e também poder apresentar essa cidade para leitores que não são daqui, né? São duas maneiras diferentes de encarar a cidade, né? Tanto no conto quanto na crônica. A crônica, a cidade aparece mais, de uma forma muito mais direta. No conto, como eu trabalho com memórias e histórias que eu vi durante a vida, tal, mas não localizo exatamente Curitiba, a cidade não é tão importante, a não ser uma espécie de atmosfera psíquica, digamos assim, que Curitiba é bastante rica nesse aspecto, né? Mas já chego lá. Já na crônica, eu me lembro que quando eu comecei a escrever crônicas, 2008, 2009, eu queria buscar uma espécie de personagem para que fosse esse meu eu cronista, né? Porque, claro, sou eu, mas é uma representação do que eu sou de verdade.
um eu literário. E o cronista, ele quando escreve na primeira pessoa, ele precisa assumir aqueles BOs, né? É ele ali que está falando. Os leitores vão ler e vão pensar, é o Pelanda fazendo aquilo, é o Pelanda que foi ali, é ele. Então, a gente inventa coisas, mas inventa coisas que a gente pode, né, defender depois. Então, eu me lembro que no começo, eu passei alguns meses, quase um ano, testando, né? Eu escrevia no Vida Breve na época, era um site que eu organizava que eu editava com o Rogério Pereira, do Jornal Rascunho, né? Nós tínhamos, era um cronista e um ilustrador por semana. Perfeito. Por semana, não por dia, durante a semana toda, 7 cronistas, 7 ilustradores. Na época, quem estava com a gente, quando a gente fundou o Vida Breve, eram Humberto Werneck, o Fabrício Carpinejar, a Eliane Brum, a Ana Paula Maia, que hoje mora em Curitiba, aliás, veio para cá, e a Tatiana Selem Levi, além de mim e do Rogério. E eu testei várias, digamos assim, possibilidades. Será que eu vou fazer uma crônica de comportamento, uma crônica de humor, uma crônica mais memorialista? Até que eu percebi que a minha jogada mesmo seria ir para a crônica mais tradicional, que era a crônica talvez mais esquecida naquele momento no Brasil, hoje ainda também é pouco feita, que é a crônica do Flaner, que é como surgiu a crônica na imprensa francesa, da passagem do século XVIII para o XIX. O Flaner, né? Aquela coisa que o Baudelaire fazia. É o cara que anda pela cidade, né? O João do Rio falava que Flaner era a distinção de perambular com inteligência, e seria o oposto do Badaud, que é o cara que perambula sem prestar atenção em nada. Então, eu resolvi fazer o seguinte, juntar a minha vontade. Eu sempre fui leitor e pedestre, até hoje não tenho carro. Então, eu ando muito, eu ando para lá e para cá o tempo todo. E nessas caminhadas, eu meio que me formei. Né? Tanto nos ônibus quanto a pé, a minha formação se deu assim. Desde quando eu morava no Capão Raso, né? A vida toda em ônibus, e depois morando no centro, né? A nossa educação é essa. Sim. A gente se educa durante esses transportes, né? Então eu pensei assim, eu vou aproveitar o fato de eu gostar tanto de andar e de eu gostar tanto de histórias e vou colher essas histórias na rua. E vou criar um personagem que seja o meu eu literário cronista. Aí o que eu fiz, né? Eu aproveitei o fato de que eu tinha sido pai recentemente, na época. Minha primeira filha tinha nascido e eu estava trabalhando em casa já. E eu levava essa minha filha, ainda muito pequena, logo depois dos 6, 7 meses, assim, para uma escolinha que tinha ali. Eu morava na Ébano Pereira, na época. Uma escolinha que ficava ali perto. Então, eu pensei, eu atravessava aquela pracinha Santos Dumont, na frente da Secretaria de Cultura, e aquela praça, na época, era um universo assim, tão rico de personagens, histórias, porque ali naquela região da Saldanha Marinho se misturava o quê? Os pequenos comerciantes, as travestis, o pessoal do crack, os traficantes, a padaria, a sauna gay, os restaurantes, a polícia militar. Então, uma quantidade tão grande, tão diversa de pessoas, né, que aquilo já parecia um palco montado. E eu passava com essa criança no colo e uma bolsa florida todo dia ali, por aquela praça, deixava ela na escolinha e depois, no final do expediente, né, eu ia lá e buscava. Então, o que acontecia? A primeira coisa é que você percebe quando você adquire, né, uma pequena carga, né, viva, né, para você cuidar assim, pela primeira vez na sua vida, você percebe que as coisas mudam. E eu queria registrar aquele novo momento do que seria o homem, né, contemporâneo. Né? Tipo, eu preciso agora cuidar da casa, minha mulher trabalhando fora, eu preciso cuidar da casa, preciso cuidar da criança, e eu sinto, quando carrego essa criança para lá e para cá, duas coisas. Primeiro, uma grande impotência diante do mundo, né, que nos cerca e todas aquelas coisas que acontecem ali ao redor. E depois, uma sensação de que a criança muda tudo, né? Inclusive a cidade e a maneira como a cidade se relaciona com você. Nós moramos numa cidade, você mora em Campo Largo, você disse, né, Bruna? Mas estamos falando... você sabe que aqui Curitiba é a cidade sorriso, né? Sim. Né? O que ninguém entende de onde vem isso. Eu aviso todo né? mundo, então. Você vai vir para a cidade sorriso, tá? Mas não estranhe se ninguém sorrir para você. Não é tão simples assim.
Mas quando você tem a primeira coisa, você tem uma criança no colo e você atravessa Curitiba, as pessoas sorriem para você. Todo mundo. Sem a criança não há sorriso. Sério? Sim. Eu nunca tive essa Você experiência. tem um filho no colo, todo mundo olha, dá risada e já vem puxar um papo. Ou só dá um sorrisinho e é como se quem é pai e quem é mãe, tipo, só se entendesse Só pelo olhar, assim. Não é assim? Exatamente, mas Caramba. e é interessante porque as pessoas passam a sorrir para você. Então a cidade vira outra coisa. O pesadelo Nossa, é um dos shift, assim. introspectivos. Vira outra E aí, coisa. sociais. Verdade. E o que acontecia era o seguinte, eu passava com essa minha filha, eu nunca cito o nome delas nas crônicas, das duas filhas, nem nada, porque na verdade são arquétipos, né? Eu sou o homem ali com a filha, com a menina no colo, eu sou o pai, eu tenho uma companheira, eu tenho filhas, eu tenho uma mãe, um pai, mas eu não dou o nome, porque não se trata exatamente delas, né? São elas, mas também reconstruídas e que são pontes, né, de ligação com os leitores. Os leitores também têm filhas, também têm mãe, também têm pai. E se você dá o nome, você fecha ali e também explora muito né, acaba entrando muito na vida particular de cada pessoa. Mas o que acontecia é que eu passava com essa menina e eu tinha uma relação nova com as travestis, com as prostitutas, com a polícia, com os traficantes. Todo mundo tratava a gente bem. Todo mundo conversava com a gente. Todo mundo falava, oi, neném. Ah, meu Deus. Como é que você está hoje? Todo mundo. As pessoas na porta do comércio, as pessoas na sauna gay, todo mundo. Então eu pensava, é esse o caminho, né? Curitiba se mostra de outra maneira. Porque eu estou ficando mais velho, porque eu agora tenho uma filha, porque agora as pessoas olham para mim através de outros filtros, né? Então a cidade começou a se desenhar dessa forma para mim nas crônicas. E de lá para cá, quase 15 anos, outra filha nasceu, a gente se mudou, moramos ainda no centro, mas eu acompanhei a cidade mudando, o Brasil piorando, né, nesse período, isso se refletindo na cidade, a cidade ainda também reagindo à nossa participação nela, o homem com uma menina, com duas meninas, depois essas meninas crescendo, e como Curitiba cresceu e também se amargurou bastante nesse período todo. Uma paternidade diferente de outras gerações, né? Eu vi uma entrevista sua que você deu para Cândido em 2021 que fala exatamente sobre isso. Se não me engano, foi no lançamento do Na Barriga do Lobo, que você fala que preferiu atualizar o personagem aproveitando a minha rotina da sua, né, no caso de pai e pedestre. Afinal, eu não dava pela rua ao Deus dará, e sim porque precisava deixar a minha filha na creche, porque precisava voltar ao trabalho, porque me faltava tempo para tudo. E também porque vivia por meio de uma paternidade obrigatoriamente mais participativa, diferente do modelo seguido pelas gerações anteriores à minha. Então, aproveitando que você puxou o assunto, a paternidade, ela reposicionou a sua escrita de alguma forma. E você imagina que isso possa refletir em outros escritores também, hoje em dia, já que a gente tem outros modelos de paternidade? Eu acho que sim, porque sem acusar gerações anteriores, né, havia outra realidade. A paternidade não era um assunto comum aos escritores homens antes da minha geração, da geração anterior, a minha, imediatamente anterior à minha, senão quando falavam da relação deles com o pai. Certo. Mas não da relação de cada escritor com os filhos. Era uma coisa que parecia que não era tão importante. Né? Não era uma coisa... Então, o escritor era muito centrado em si mesmo, o escritor homem, talvez fosse muito centrado. Eu não faço uma crítica a isso, porque a gente sabe como é o espírito de cada tempo. Né? Ainda bem que mudou, ainda bem que melhorou. Eu me lembro que no meu primeiro livro de crônicas, não o primeiro livro que eu lancei, o Nós Passaremos em Branco, onde eu explorava pela primeira vez essa ideia mais diretamente, eu tinha colocado uma das epígrafes, era do João Gilberto Noll. Morreu recentemente ele e tal, mas ele tinha falado uma coisa numa entrevista, ele não era pai, não era nada, mas ele falava que ele achava que o mundo tinha melhorado muito, porque ele via nas ruas agora pais beijando seus filhos. Olha só. Que era uma coisa que jamais, ele viveu até os 70 anos, talvez 70 e poucos anos, que jamais ele tinha visto. Não era comum. E de repente, apesar de todas as coisas que se tornaram piores, né, você vê agora os homens aceitando essa função.
uma função afetiva que quebra, né, a imagem que os homens queriam ter de si mesmos ou queriam fazer de si mesmos. A de que, não, eu não preciso lidar com esse afeto assim tão direto. Eu preciso ir buscar o bacon, né? Botar na mesa a carne. Sim. Eu sou o provedor. Não, agora o cara também tem que meter a mão na massa emocional, né? Eu acho que isso é uma grande melhoria. Talvez não se reflita tanto agora, mas um mundo de homens reeducados para o afeto com certeza trará benefícios muito mais notáveis no futuro. Isso alguma coisa vai mudar. Não é? Espero que sim. No futuro a gente vai ver o que é. Então, para quem não sabe, a Bruna se tornou mamãe recentemente. Eu também queria aproveitar e já puxar esse assunto. Parabéns. Feliz Dia das Mães atrasado. Muito obrigada. Seu primeiro Dia das Mães. Sim. Perfeito. Como que isso mudou o seu trabalho? Isso mudou o seu trabalho? Isso mudou você de alguma forma? Não consigo imaginar, porque eu não sou mãe. Então, pergunto. Olha, eu acho que o Luiz, ele tá aqui, ele é do meu time, então ele pode falar que os filhos, eles mudam a gente, eles transformam a gente profundamente e completamente. Existe uma Bruna completamente pós-maternidade. Eu não sei nem por onde começar a contar as transformações, né? Desde a gestação, tudo que acontece com o corpo feminino. E também, eu fiz muita terapia, né? Durante a minha gestação e o pós-parto. E o que acontece com a gente é que a gente tá vivendo um processo de luto pra passar, né? Não um luto de que, a Bruna, que não era mãe, morreu. Mas esse processo de transição de agora eu não sou mais só a Bruna, agora eu também sou a Bruna e sou mãe. E aí a gente vive transformações que são viscerais. Ainda mais quando a gente tem um bebê recém-nascido. O Luiz falou sobre se sentir vulnerável. Não, foi... Impotente. A palavra que eu uso pra mim é vulnerável. Se antes eu me sentia uma pessoa forte, uma pessoa que não precisava de ninguém pra nada, tipo, vou lá e faço, eu comecei a me sentir muito vulnerável e pensando, não sou forte porque eu sou forte, porque eu preciso ser. Eu tô extremamente vulnerável com um recém-nascido que chora muito, que precisa de muitas coisas, e eu na rua, o que eu faço com essa criança? Como que eu protejo essa criança? Socorro! Socorro! Assim, mãe há 8 meses, e às vezes eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo na minha vida. Óbvio, sou responsável, cuido com todo amor e carinho, mas, por exemplo, o Mateu, ele começou a ir pra escolinha, para eu poder trabalhar, mas mesmo assim não temos tempo, não é mesmo, Luiz? Cuidar da casa, do trabalho e dos filhos. E ele pegou uma bronquite viral. Ai, tadinho. E aí ele chora, você não sabe se ele tá com dor, o que tá acontecendo, como que você pode resolver aquele problema, porque se alguém que eu vou fotografar me fala que tem um problema, eu sei a solução, afinal de contas. Perfeito. Estudei anos pra isso. Mas aí a tua criança tá lá chorando, precisando de um colo, e só o colo não é o suficiente. Aí, o que você faz? Como é que lida? E aí é a gente lidar com novos sentimentos, novas sensações, emoções. É um papo meio emocional aqui, mas é isso, não é, Luiz? Eu quero fazer uma ressalva. Os homens jamais vão chegar nesse entendimento do que é ter um filho enquanto não engravidarem, não gestarem. Não é? Porque a mulher ela precisa aprender a ser mãe enquanto ainda está lidando com uma mudança no corpo, né? Muito brutal. Intensa. Muitos hormônios, visceral, né? Porque eu, quando me tornei pai, eu estava inteiro. Eu estava preparado para isso, assim, fisicamente. Mais forte, mais disposto. Mas estava, tipo... Sua esposa deu à luz e você já se sentiu pronto? Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu sou muito curiosa nesse sentido. Não, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei dizer se eu me senti pronto ou não, mas eu senti simplesmente que era o natural a fazer. Eu não senti um susto, na verdade. Não me senti assustado. Não me lembro disso. Nossa, assim, mas às vezes eu chego em casa, de repente eu abro a porta, tem uma criança e é minha. O que ela eu tá faço? lá, dormindo, comendo. Meu Deus, entendeu? Às vezes essa sensação que eu tenho ainda. É uma experiência muito individual, mas ao mesmo tempo universal, né? Mas eu acho que é porque comigo ainda é meio recente. Pode ser, talvez a gente... Mas eu acho que o fato de você ter gerado a criança é muito mais poderoso isso. A sensação é muito mais forte. Não há como comparar
as experiências, eu acho, do pai e da mãe nesse sentido. Eu acho apenas que o pai, e isso é bom que tenha acontecido, o pai deve realmente ele deve se tornar mais participativo o máximo possível, justamente por não participar desse primeiro momento físico tão, né, É como tão se forte, já né? tivesse em dívida E ali. você começa atrás. Uhum. Você está atrás, você larga muito atrás. Então, o mínimo que deve ser feito é correr mais um pouquinho, Uhum. né? Correr mais e mais. Tentar alcançar lá na frente, né? Uhum. Tentar Perfeito. compensar isso. Bruna, no seu trabalho, hoje em dia, você tem um propósito muito claro, assim. Eu acho que até quem vê as suas redes, Franklin, se puder colocar aí pra gente em tela, eu queria dar uma mostradinha no trabalho da Bruna, que é promover o protagonismo feminino acima de tudo, assim, imagino. Sempre foi assim? Quando que isso surgiu e se tornou o foco da sua carreira? E eu sei que você fez também agora um especial Dia das Mães. Como é que foi fotografar mães sendo uma recém-mãe? Enfim, queria saber de tudo isso, mostrando aqui um pouquinho do seu trabalho. O olhar muda, né? A gente se torna mãe, muda completamente a perspectiva sobre as coisas. Ai, a Camila é incrível. Minha psicóloga. Sério? Ela cuidou de Linda. mim até recentemente, né? Que ela precisou sair de licença para cuidar do câncer que ela teve. Inclusive, por conta de uma gestação. Foi um caso, tipo, em 1 milhão. Caramba. E, assim, quando eu tava no puerpério, que eu tava de licença maternidade, minha vontade era, tipo, então, gente, tô largando tudo, vou fotografar apenas mães e bebês, porque, meu Deus do céu, olha esse universo. Agora essa é a minha vida. E assim, como o Baby Mateu, ele chorava muito, porque ele sofria muito de cólica, eu não conseguia fazer foto dele. E eu ficava assim, eu preciso fotografar outras mães com bebês, porque olha o tamanho desse pezinho, olha essa mãozinha, essas dobrinhas. Parece de mentira. Aham. Mas eu continuo sendo apaixonada por fotografar mulheres e eu não consigo me ver fazendo outra coisa, por mais que agora eu tenha feito esse upgrade, né? Abraçou mais uma coisa. Né? Mais uma coisa, que não tem como. O meu trabalho, ele faz parte de quem eu sou, tanto os meus valores, o meu posicionamento, e eu preciso trazer a maternidade para dentro do meu trabalho, porque o meu olhar, né? Fotografar é o olhar as pessoas, contar histórias é o olhar que a gente tem sobre as coisas. E que nem você tinha me perguntado em relação a promover o protagonismo feminino. Eu sempre tive esse pezinho, assim, né? E isso começa na minha história, porque quando eu era pequena, meu pai, ele faleceu quando eu tinha 12 anos. E aí, praticamente, quem me criou foi minha mãe e minha irmã. E eu sempre vi elas batalhando muito para conseguir me dar uma faculdade, para conseguir pagar os meus estudos e para me dar uma realidade diferente da qual elas tiveram, né? Porque aí a gente tá falando de gerações bem diferentes da nossa geração, por exemplo. E quando eu fui pro mercado de trabalho, eu era assim, o meu perfil, ele é um perfil de um clichê romântico, assim, certo. Tipo, e eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas e vivi elas muito intensamente. E aí eu fui pro mercado de trabalho e quebrei a cara. E uma das coisas que mais me incomodavam era o fato de eu estar no mesmo cargo que os meus colegas, com um pouco mais, às vezes, de conhecimento técnico, e eu já comecei a perceber a desigualdade salarial ali. Okay. E aquilo foi uma das coisas que eu já não curtia. Ou, por exemplo, o fato de eu ser mulher e não conseguir entrar em alguns lugares pelo fato de ser mulher. E eu ficava assim, qual que é o problema com o meu gênero? Sim, sim. E aí, o fato de eu ser invalidada em muitas situações por questão de gênero foi com que me motivasse a promover o protagonismo feminino. E isso foi, assim, bem na época que estourou a pandemia, que tava todo mundo em casa. Eu tava fazendo home office e tava estudando. E aí eu fui fazer um curso lá de educação financeira da Natália Arcuri, super recomendo, não sei se dá pra fazer público aqui, mas é porque ele super mudou minha vida. E uma das coisas que ela fala é pra gente ver qual que é o nosso propósito, né? O que faz a gente dar acordar de manhã e querer levantar, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu quero da minha vida? E aí eu falei, vou anotar aqui todas as coisas que eu sou boa, e a faculdade traz esse negócio, né? Esse olhar, a fotografia, o texto. E eu sempre gostei muito de estar conectada e de fazer uma produção de fôlego e ser multimídia. Aí eu fiquei falando assim, o que eu quero mudar no mundo? Eu quero trazer o protagonismo de outras mulheres. E por que não a fotografia?
E aí foi quando eu comecei a falar sobre o meu trabalho, estourou a pandemia, eu falei, gente, eu vou ensinar todo mundo a fazer foto com o celular para que a gente possa se olhar com mais carinho, já que não tem previsão para esse negócio acabar. Certo. Só que não tem previsão para esse negócio acabar, não é tipo daqui 3 anos, né? A gente achou que não ia durar tanto. Sim. Enfim, e aí eu comecei a fazer, e começou a chegar muita gente, e aí as pessoas começaram a comprar minha ideia. E, assim, só pra você ter ideia, no meu TCC, que foi, sei lá em 2017, eu só escolhi autoras mulheres para fazer a minha tese, por exemplo. E, óbvio, né, as instituições que não têm gênero, então, Sim. a maior parte das autoras eram mulheres, sempre procurar dar visibilidade para mulheres. Então, eu sempre tive esse pezinho de trazer mulheres para, enfim, movimentar o trabalho delas. E hoje eu trabalho com parceiras mulheres, fornecedoras mulheres, alugo locações de mulheres, sempre tento, né, movimentar isso. Então é isso, eu transformei a dor que mais machuca meu coração em força para eu poder movimentar meu trabalho e assim fazer algo que me desse tesão de acordar todos os dias e, enfim, E encarar. E encarar a vida. Perfeito. E eu vi que você postou nos seus stories ontem alguns feedbacks de algumas mulheres que vieram fazer foto com você, né? Eu queria saber esse retorno. Como é que é esse retorno? O que você mais costuma ouvir dessas mulheres quando recebem o seu trabalho e se veem ali realmente no centro da imagem, né? E com um tratamento de imagem muito específico, muito bonito também. Obrigada. De nada. Como é que você recebe esse retorno? Olha, pra mim é muito gratificante quando elas falam, Bru, tem uma ruguinha que me incomoda, que eu olho no espelho todo dia, eu sorrio e eu não gosto de sorrir porque aquilo me incomoda. Só que a experiência do ensaio foi tão incrível que quando eu olho pra minha foto sorrindo e enxergo a ruga, não me incomoda. Porque eu lembro de olhar pra foto e lembrar de como eu tava me sentindo no momento da sessão de fotos e eu fico feliz. Então tá tudo bem ter uma ruguinha ali. E, cara, pra mim é sensacional. Isso é poderoso. É muito poderoso, porque assim, ninguém segura uma mulher segura, né? É uma frase um pouco clichê, mas é isso. Quando a mulher olha pra uma foto e se sente bonita numa foto que não tem filtro, aí, né, não vou nem entrar na crítica de redes sociais, da gente usar filtro pra estar mais bonita, pra viver um padrão irreal de beleza e fazer com que elas olhem pra elas mesmas e consigam se olhar com carinho e afeto, porque essa é a principal motivação do meu trabalho, né? Proporcionar uma experiência que seja leve, divertida, porque assim, eu como mãe, eu sei que, cara, eu tô exausta. Não parece, porque aqui eu me arrumei pra vir, né, gravar e tal, mas eu me sinto exausta. Então eu quero tirar as mulheres dessa rotina para que elas tenham uma experiência só para elas. Claro, no final da sessão, os pais e os filhos sempre são bem-vindos, porque, enfim, foto de porta-retrato de família, enfim. Mas o fato delas terem uma experiência diferente para elas, focado nelas, para elas se olharem sendo elas mesmas, e aí elas gostarem daquilo e falarem, meu, olha como eu sou bonita, como eu não preciso de filtro, como eu não preciso de edição nessa foto, é uma das coisas, assim, mais incríveis. É difícil falar sobre o meu trabalho, mas é uma coisa que, sabe, é uma entrega que é muito legal de ter com as mulheres. Perfeito. E eu queria saber de você, Luiz, esse retorno dos leitores, porque as crônicas, elas são é um gênero muito específico brasileiro, né? Eu li isso em algum lugar uma vez, e é tão rapidinho, você lê ali com é tão delicioso de ler. Eu queria saber como é que os leitores recebem, se você até tem esse retorno, porque, né, acaba indo pro site, as pessoas, elas te procuram nas redes, eu sei que você tem um Twitter também, então como é que é esse relacionamento com seus leitores e o que você mais escuta, assim? Bom, a crônica, eu tenho uma frase, uma coisa que Humberto Werneck sempre diz a respeito da crônica, que a crônica ela não é um gênero brasileiro, mas é que nem o futebol. Certo. Ele foi criado na Europa, mas aqui ele ganhou uma cintura. Ele foi aprimorado de outra maneira. O resto do mundo meio que esqueceu esse gênero, e no Brasil a gente, talvez pelo gosto da conversa, pode ser. Esse simulacro de conversa de botequim, de padaria, né, que a crônica ela representa, talvez tenha rolado aqui e as pessoas tenham gostado cada vez mais. Também pelo fato de que o brasileiro não é um exemplo de leitor, historicamente falando. Né? É um país onde nós sempre tivemos pouco acesso à literatura,
A cultura, e dos últimos tempos para cá, isso tem mudado um pouco. Mudado também, né, entre aspas. Sim. Agora, o que acontece é que a crônica ela precisa estar, não precisa estar no livro, ela precisa estar na rua também. Ela precisa estar no jornal, numa revista, na internet, um site, um portal. Ela precisa, primeiro, falar com os leitores flutuantes, que eles estão passando por ali. Às vezes eles nem pensam em literatura, nem sabem o que a palavra significa. Então a crônica tem que ser escrita para qualquer um. Uhum. Você tem que abrir os teus referenciais e tentar atingir todos, até o pós-doutorando em literatura, né? E também o cara que não sabe o que é literatura. Uhum. É aquele cara que encontra o texto, lê e aquele texto precisa mexer com alguma coisa, tocar alguma corda íntima dele. Uhum. Interior, Vai até o final. E ele tem que sair com aquilo na cabeça depois de ler. Então, para mim, a crônica ela é o gênero que, para o autor, ele é o mais... eu acho que é o que traz um retorno muito mais interessante. Porque quando você publica contos, você publica um romance, alguma coisa assim, você vai ter, com sorte, né, o retorno dos leitores. Mas esse retorno ele demora um pouco. E a gente não, o cronista escreve ali a crônica no jornal. Claro, eu vou publicar depois num livro, com sorte também, eu vou publicar isso num livro. E depois, publicando no jornal, ela volta para você por e-mail, todo tipo de coisa. Caramba. Respostas interessantíssimas, do mais maluco ao mais crítico, né? A pessoa que fala bem, a pessoa que fala mal, a pessoa que te ataca, a pessoa que te elogia, a pessoa que te dá ideias novas, a pessoa que não entendeu o que você quis dizer. Então você recebe aquelas respostas ao que você escreveu imediatamente. É quase como a experiência do músico que está no palco, né? Ou o ator que está no palco do teatro, e ele recebe a resposta da plateia na hora. Não exatamente em forma de aplauso, não é isso. Mas se você está cantando, tocando, você vê as pessoas dançando. O cronista tem isso, ele escreve e vê as pessoas dançando. E se não vir, se as pessoas não dançarem, você é demitido. É terrível, você é obrigado a fazer as pessoas dançarem. Né? Agora, e isso não significa fazer concessões. Né? A crônica ela é legal, é muito legal por causa disso. Muita gente tem um preconceito dentro do ambiente literário, um preconceito contra a crônica, porque acha que é uma literatura para burros. Sabe, uma coisa assim, não, Sério? você tem que fazer concessão porque você vai escrever para um público despreparado, um público que não entende muito de literatura, que não está esperando coisas muito profundas. Curioso. É uma grande bobagem. Sim. E é real. Até porque no dia a dia, né, a gente encontra situações que trazem coisas profundíssimas pra gente refletir. A questão é que é um preconceito de origem, digamos assim, acadêmica, um preconceito de origem, que vem aquela coisa assim, não, porque o escritor ele tem que ser muito preparado, o leitor ele precisa ser preparado, senão ele não vai entender profundamente aquilo que o autor preparado escreveu. Né? Então, quanto mais as pessoas estudam, mais elas esperam que o leitor esteja também estudado. Né? Mas não, você não precisa disso. Você não precisa disso. Você precisa contar a sua história, escrever, contar a história do jeito que você conta e esperar que as pessoas se sintam tocadas por aquilo. Literatura trabalha com comoção, não no sentido da emoção, a comoção de você fazer alguém se mover com você, né? Concordando ou não. Eu não gosto até da ideia muita gente que fala assim, aquele cara é o meu cronista, eu gosto de ler aquilo porque eu concordo com o que ele fala. Eu acho que não. Eu acho que concordar não é legal. Porque a literatura ela é melhor quando ela te pega de surpresa, quando ela sai da zona do conforto, né? Te tira daquele ambiente que você está, né, ali meio confortável demais, acostumado, faz você pensar em coisas diferentes e não te dá respostas. Ele faz você perguntar coisas. A resposta, primeiro, que nunca é uma resposta completa, uma resposta absoluta, né, que vai te deixar... A pergunta ela sempre te leva para frente. Enquanto você tiver dúvidas, você não estiver certo, você continua se movendo para frente. Então, eu acho que a crônica é mais ou menos isso. Você tinha perguntado em relação a essa resposta do público. Sim. Né? Então, o que eu posso dizer para você é que a resposta do público é a principal, eu acho que é o principal combustível do cronista e eu acho que do escritor.
em geral. Porque eu me lembro quando eu publiquei meu primeiro livro, não tinha leitores. Óbvio, não tinha leitor nenhum. Então eu publiquei sem saber de nada, sem saber como entregar aquilo para alguém, não é? Tem uma coisa que o Fernando Sabino dizia, que é muito interessante, que dizia que escrever é um ato de generosidade e um ato de amor. Daí você pensa assim, pô, mas o Fernando Sabino, o cara é super vaidoso, né? O cara vem falar, não, eu sou generoso porque eu escrevo, mas você vai entender depois do que ele diz, é o seguinte, quando você escreve, também quando você faz uma foto, aposto que é a mesma coisa, quando você escreve, você tira de dentro de você o que há de melhor na sua essência. Pode ser uma coisa horrível, mas é o que você considera o mais importante, o mais interessante a seu respeito e a respeito do mundo. Então você tira aquilo que há de melhor em você e oferece para outra pessoa. Esse é o ato de amor, que é uma coisa que você considera ótima, excelente, fundamental, essencial, você oferece. Para você isso aqui. O leitor pega aquilo e não lê. Ou então ele lê e não gosta. Ele não gosta. Ele fala assim, eu achei horrível, não gostei. Então, quando alguém não gosta do que você lê, né, é quase uma rejeição amorosa. É horrível a sensação das pessoas quando existe um medo muito grande de você escrever algo e uma pessoa não gostar. Ou então não dá atenção, é uma rejeição sexual. Né? Eu ofereci o meu melhor para essa pessoa e ela simplesmente desprezou. Ela não quis aquilo. Então é mais ou menos por aí. Então a resposta é o que alimenta o escritor e o cronista principalmente. E no meu caso, por vários motivos, eu fui lido não só por adultos no jornal, nas revistas, ou coisa assim, mas eu fui lido por adolescentes e nas escolas, porque meus livros são adotados em escolas, e eu recebo essas mensagens de adolescentes do Brasil todo. Isso é a coisa que mais me surpreendeu, assim, receber e-mails de adolescentes que encontraram o livro numa biblioteca da escola, ou então que trabalharam o livro, não entenderam alguma coisa e ficaram intrigados. E foram atrás de você. E vão atrás, porque acham a gente nas redes sociais. Falam assim, mas me explique isso aqui, porque o professor disse tal coisa e eu não acho. Né? Daí você fala assim, eu não explico nada. Né? Eu posso conversar sobre isso, mas explicar não, porque explicar é outra coisa, não me cabe explicar. Não precisa nem ser ao contrário do que as adolescentes possam achar, né? E aí, passando por tudo isso, você ser lido por adultos de várias colorações ideológicas, por adolescentes, né, de vários interesses, adolescentes que te leem e te odeiam também, porque acham chatíssimo. Fui obrigado a isso na escola. E crianças também, que eu nunca escrevi para crianças, mas alguns professores trabalham os textos com crianças. E depois eu fui lido também por adolescentes presos. Olha só. E isso foi... É uma outra experiência. É uma outra experiência. Não vou nem me alongar, porque é tão forte, tão importante, que a gente lembre que muita gente que lê hoje, grande parte do leitorado brasileiro, está na cadeia. A gente nunca pensa nas pessoas presas e muito pouca gente que escreve pensa que está sendo lido na cadeia. As pessoas não estão preparadas para essa conversa. E também não pensam nunca, e eu não pensava nisso, e depois eu pensei e continuo pensando o tempo todo, e nunca mais deixei de pensar nisso, estou pensando nisso até quando durmo, que adolescentes detidos hoje, né, estão tendo acesso às coisas que a gente diz. Né, e isso faz parte do processo deles. Então eu fui instado a visitar essas pessoas, a falar com elas, a fazer leituras com elas. As pessoas que estão presas. E aí você percebe que essa resposta é ainda mais poderosa. E que sem essas respostas a gente nunca vai se tornar um outro escritor ou vai continuar seguindo. Esse é o combustível. Então a resposta do leitor, a resposta das pessoas, ela é fundamental. Eu acho que uma pessoa que escreve e guarda na gaveta, ela pode estar escrevendo uma obra-prima, não é? Mas se ela estivesse sendo lida, ela iria ler a sua própria obra-prima com outros olhos. Sim.
Talvez ela nem saiba que é uma obra-prima, porque ela não teve esse... Não sabe, exatamente. Não teve esse retorno. Pode Posso falar, fazer só claro, fica à vontade. comentário. Uma vez o Alexandre Mazo falou que a foto na gaveta não serve pra nada. E eu acho que isso vale pra qualquer obra. Se tá na gaveta, serve pra quem? Uhum. Né? E o Luiz estava falando em relação a receber o feedback. Eu acredito que há um tempo atrás, quando a gente não tinha disseminação das redes sociais, a gente, enquanto jornalista, escritor, fotógrafo, enfim, a gente publicava. Assim, seja na rádio, na TV, esquecendo um pouco do fato do telefone, né? Mas geralmente a gente publicava e a gente não tinha um retorno daquilo, porque assim, a pessoa escreveu uma carta pra gente, ia chegar uma carta na redação, era uma coisa morosa, era uma comunicação que não era tão acessível. E hoje, com as redes sociais, as pessoas encontram a gente... É direto. Encontram o nosso e-mail, o nosso site, enfim, onde a gente tá, Instagram, Twitter, e as pessoas conversam com a gente. Quando eu tava na faculdade, que eu lia os autores também, aí eu mandava os tweets, né, para os jornalistas, enfim, eles me respondiam e falavam, meu Deus do céu, eles estão me respondendo. Sim. O próprio Franklin, quando eu comentava nas fotos no Facebook, enfim, os outros meninos da fotografia, que a gente chamava de meninos da fotografia, né? Baita homens. Mas quando eles respondiam, a gente ficava assim, meu Deus, Sim. o fotojornalista tá respondendo a gente. Era uma coisa assim, uau. Então, vem essa aproximação, a gente consegue se conectar com as pessoas, né? Sim. E isso é um dos grandes trunfos das redes sociais, das mídias sociais, enfim. É uma coisa que a gente gosta muito, né? De poder ter esse contato. Até hoje, o Facebook, que eu não sei se vocês usam, eu já não uso mais. Mas tá lá, e eu tenho pessoas que eu conhecia milhões de anos atrás. E se eu quiser falar com aquela pessoa, é muito possível que ela me responda e tá lá. Então, é realmente um dos trunfos, você falou. Bom, eu não vou falar muito sobre isso, porque quando eu entrei na faculdade, havia sala de mecanografia. Anos 90? Foi em 1991. O que é isso, gente? Sala de mecanografia era um lugar onde a gente ficava batendo a máquina e fumando cigarros. Bacana! Isso aí. Ficava fumando e escrevendo a máquina. Não havia computador. É uma máquina de escrever. Não havia computadores. Era uma sala com várias máquinas de escrever? Internet. A gente precisava, na aula de redação, nós íamos na sala de mecanografia. Caramba! Não tinha computador. Meu Deus. Não eu vi a havia primeira internet, vez né? aqui no Bem Paraná uma máquina de escrever funcionando na vida real. Eu nunca tinha visto. E eu vi a primeira vez há poucas semanas atrás. Foi um sonho realizado. Então, encaminhando pro final, gente, nosso tempo que já tá acabando. Eu queria fazer uma pergunta que a gente tá fazendo todo final de episódio, que é, em uma situação hipotética, se vocês estivessem recebendo um amigo que é de longe, que não é de Curitiba, que vai passar só um dia aqui na cidade, qual lugar, passeio, enfim, não importa o que seja, pode ser até uma pessoa que vocês indicariam que essa pessoa tem que ver. Ela não pode passar por Curitiba e não passar por esse lugar, por exemplo. O que vocês indicariam? Luiz? É difícil responder assim de primeira, mas eu diria que uma pessoa que vem para Curitiba, ela precisa... difícil. Porque tem duas coisas. Eu posso falar duas coisas? Pode falar duas. A pessoa precisa andar no centro de Curitiba. Precisa andar no centro. Ele roubou minha Porque, resposta. então, mas eu vou só complementar e já passo a você a palavra. Mas duas coisas. Precisa andar no centro de Curitiba. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu não sei agora como isso está sendo feito, mas eu vi uma turma, eu não sei se era de arquitetura, urbanismo, de qual faculdade, ela andando com um professor na Rua 15, tipo, seguindo, eram aulas peripatéticas que os professores estavam fazendo porque os alunos não mais andavam, né? E queriam trabalhar como arquitetos e urbanistas. Realmente. Então, na faculdade, falaram, a gente vai ter que andar na rua, porque andavam de casa para o shopping, de carro, né? Para o shopping, para a escola. Não havia mais esse lugar da caminhada, do passeio, onde as pessoas olham a arquitetura, escutam as pessoas na rua, escutam o sotaque das pessoas, conhecem a gíria, entendem o que é uma pessoa que mora na sua cidade, como as pessoas se comunicam, quais são os interesses. Então, havia isso. E eu acho que uma pessoa, para conhecer Curitiba, ela precisa andar no centro, parar em algum lugar ali, tomar um café, alguma coisa assim. Não precisa ser nada gostoso, mas para ouvir as pessoas falando. E uma coisa que eu aprendi também como repórter já há bastante tempo e que mudou também a minha vida. Eu sou um cara do Capão Raso e eu fui criado também entre o subúrbio e a zona rural.
Então, eu tinha já uma criação disso que eu acho que faz parte de Curitiba também. Não para o lado de Campo Largo, mas para o lado de Umbará, Fazenda Rio Grande, Mandirituba. Então eu tinha uma vivência desse ambiente, que também é um ambiente da cidade, e as bordas ali de Curitiba. Mas eu acho que uma experiência que mudou minha vida, e que eu acho que um turista não teria como fazer, mas poderia encontrar uma forma, talvez, se quisesse conhecer a cidade, é fazer o que eu fiz como repórter, uma época, no Primeira Hora. O meu trabalho foi, eu acho que talvez o melhor emprego que eu tive. Eu precisava fazer um levantamento cultural das áreas, da produção cultural nas áreas de invasão, nas áreas de favela, nos assentamentos. Então, o meu trabalho era ir até esses lugares, todo dia, uma vez ou duas por semana, no mínimo. Chegava lá e queria saber quem é que é músico aqui, onde que é a posse do pessoal do hip hop, quem é que está fazendo, quem é o cantor de gauchesco, quem é a dupla sertaneja, quem é o artista aqui que está fazendo, está pintando, quem é o pessoal do grafite. Então, conhecer a periferia de Curitiba, que já era imensa há 20, 30 anos, e hoje é maior ainda e muito mais produtiva em vários sentidos, muito mais participativa e política. Eu acho que isso é importante. Nós temos gente trabalhando com isso aí, um monte de gente. E eu acho que em breve Curitiba vai se fazer ouvir mais pela periferia, pelas pessoas que estão na periferia, que vieram muitos de fora. Curitiba hoje, mais gente nasceu fora, né, de Curitiba do que aqui. Verdade. E isso enriqueceu a cidade de várias maneiras, melhorou muito a cidade. Então eu acho que é essa combinação, né? O centro onde as coisas onde as coisas começaram, e a periferia onde as coisas estão evoluindo. Perfeito. Então, uma recomendação aí pra você, que não é de Curitiba. De manhã no centro, de tarde você vai pra periferia. Boa sorte. Brincadeira. E você, Bruna? Olha, eu sou suspeita, né? Mas eu diria para as pessoas conhecerem o Largo, começando lá pelas ruínas de São Francisco, parando para tomar um chopp no Bar do Alemão, e descendo pela rua São Francisco para conhecer o Paço da Liberdade, talvez tomar um cafezinho por lá, comprar uma flor, uma parada mais romântica. E aí finalizar o passeio lá no Cine Passeio, comendo uma toast que é sensacional. É um dos meus roteiros preferidos para quem vem de fora. Perfeito. E é o que eu recomendaria para quem tá de passagem na cidade. Perfeito. Cine Passeio é uma pedida certa, assim. Eu sou fiel ao Cine Passeio. Eu preguei a minha lealdade ao Cine Passeio. Eu falei, não vou mais em outro cinema. Eu sou super leal só às o Cine coisas Passeio. que eu amo. E é assim, meus roteiros. É isso e aquilo, naquele lugar, aquele café, aquela toast, e é isso. E é isso. Vocês tinham que ver, havia cinemas de rua. Ah, Isso eu era queria tão bom. muito. Era um monte. Eu queria muito. A gente teve um entrevistado aqui recentemente no IAI Curitiba, também tá disponível no YouTube, o Paulo Biscaia Filho. E ele comentou sobre 1 bilhão de cinemas que tinha, eu não conhecia. E eu fiquei querendo voltar no tempo só pra ir. Mas tudo bem. Então, encerrando por hoje, eu queria deixar um espaço aqui pra vocês divulgarem, se autodivulgarem. Então, redes sociais, livros, se tiver um lançamento vindo aí, que eu sei que tem. Então, podem ficar à vontade na câmera 3 aqui. Pode começar, Luiz. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Imagina. Obrigado pela conversa. E avisar que eu vou lançar um novo livro de contos, agora no dia 3 de junho, às 10h30, se não me engano, 10h30, um sábado, 10h30 da manhã, na livraria Arte e Letra. O nome do livro é O Caçador Chegou Tarde. É um conto, está sendo lançado pela editora Maralto. Então é isso, obrigado, viu? Imagina. Você, Bruna. Quero aproveitar também para agradecer a conversa e para quem quer me encontrar nas redes sociais, no Instagram é brunateixeira.ph, no meu site para conhecer meu trabalho, brunateixeirafotografia.com.br, e que em breve teremos um curso para ensinar fotógrafas a ganhar dinheiro com fotografia. Uhul. Porque a gente sabe que muitas pessoas amam fotografia, mas não conseguem definitivamente ganhar dinheiro com ela. E aí, como, né, já andei pelo caminho das pedras, o meu próximo lançamento, tô contando em primeira mão, inclusive. Obrigada! Será esse. Perfeito, então. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Se vocês assistiram até aqui, não deixa de dar aquela curtida, aquela compartilhada com quem você sabe que vai querer escutar essa conversa. Se inscreve no canal também, que é importante. A gente tá começando aí no YouTube. E mais um recadinho. Sigam o Bem Paraná lá nas redes sociais, @Bem Paraná. A gente vai trazer alguns cortes dessa conversa pra lá também, então fiquem ligados lá, beleza? Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui. A gente agradece e até uma próxima. Tchau, tchau!